E durante todo esse mês aqui no Ver Mais, a gente vai falar do Outubro Rosa. Vai ser toda terça-feira, a começar hoje já, gente. O nosso primeiro assunto é a questão psicológica das pacientes e também dos familiares. Eu convidei a Cat de Oliveira, ela é psicóloga, para vir aqui conversar com a gente. Psicóloga clínica, né? Ou seja, que tem contato direto com essas pacientes. Muito boa tarde para você, Cat. Boa tarde. Cat, vamos lá então, né? Eu acho que essa questão psicológica tem muito a ver com a questão do câncer de mama. A primeira coisa, por exemplo, quando ela descobre que tem a doença, o que a gente pode falar desse momento no psicológico das pacientes? Você imagina, Maria, receber um diagnóstico que tem ainda uma conotação muito ligada à morte. Câncer igual a morrer. Então, a primeira reação costuma ser mais negativa, até que ela vai entender todo o processo em que o médico explique sobre o tratamento, mas vão surgir, sim, muitas questões emocionais que precisam ser trabalhadas. Uhum. Quais são essas questões principais, assim, para a gente destacar? Os medos, né? A angústia de lidar com algo desconhecido, de como vai ser esse tratamento, que muitas vezes pode ser invasivo, a fantasia de ter dor, né, da queda do cabelo, da mudança do corpo, em especial no diagnóstico de câncer de mama, se precisa ser retirado ou não. Então, mexe com toda essa conotação do feminino, né, de quem é essa mulher a partir desse momento da descoberta do diagnóstico. E dá pra gente dizer que esse sentimento, essa angústia inicial, tudo, pode ficar durante todo o tratamento, por exemplo, ou às vezes ficar até depois? O ideal é que ela faça um acompanhamento, né, com um profissional, com um psicólogo, que muitas vezes estão disponíveis nas redes que fazem o tratamento, para que ela tenha esse suporte e dê conta de elaborar as suas questões para enfrentar os medos, a angústia, né, as dificuldades que vêm com o diagnóstico e o tratamento. Claro, aqui a gente está falando da paciente, mas envolve toda a família, né? Todo mundo que está por perto, os amigos, enfim, o pessoal, os colegas de trabalho, enfim, envolve todo mundo porque você gosta daquela pessoa, você quer o bem dela e daqui a pouco ela se vê, a paciente, né, toda abatida por conta dessa notícia, todo mundo que envolve todo mundo ali, os familiares. O que pode dizer sobre isso? Você imagina que um familiar seu recebe um diagnóstico que na nossa fantasia ainda está relacionado à morte, então você passa por um momento assim, como é que eu vou lidar com uma possível perda, porque tem uma perda aí nesse momento, até que se comece o tratamento e a gente verifique o quão isso pode dar certo e a pessoa vai continuar, né, conosco aí na vida, mas também vem todos esses medos que veio com a paciente, como você já citou, né? O medo da morte, a angústia de como é que vai ficar esse corpo e a pessoa se coloca no lugar, né? Geralmente são mulheres jovens que têm esse diagnóstico e se fosse eu, né? Como é que estaria passando por esse momento? Isso. Então, tem sim, né? O marido que vai acompanhar essa esposa no processo de como esse corpo vai se transformar, como é que ela vai estar pronta para ele ou não. Então, a família adoece junto com o paciente que recebe o diagnóstico. Precisa também de acompanhamento, né? Porque, querendo ou não, a gente sempre pensa, né? Não, nunca vai acontecer comigo, nunca vai Isso. acontecer com ninguém que eu conheço. E muitas vezes você se depara com essa realidade ali e tem que trabalhar, né? Dá pra gente dizer que existe uma fase que elas ficam mais tranquilas, o psicológico, assim? Talvez no final do tratamento, onde a cura já esteja evidenciada. Penso que esse é o momento do alívio, porque aí toda a trajetória de tratamento foi vencida, né? E aí ela passa para a parte do acompanhamento que fica durante um tempo, né? O médico que vir conversar sobre isso vai explicar melhor. Então, penso que nesse momento vem o alívio e aí sim dá para respirar novamente. Fora isso, essa angústia e esses medos, eles oscilam durante todo o tratamento. Por isso, a necessidade de ter um acompanhamento de um profissional. Dá pra dizer que, na maioria dos casos, elas reagem da mesma maneira? Não, Não. né? Assim como nós somos todos diferentes, tem mulheres que já no diagnóstico, elas já se empoderam e enfrentam aquilo com maior tranquilidade. E outras que já não têm esse empoderamento por situações da vida e já vão ter dificuldade desde o início do tratamento. Né? Assim, por exemplo, se tem alguém que ficou sabendo da notícia recentemente, alguém que está assistindo até o Ver Mais agora e fala, poxa, estou muito angustiada, estou sofrendo muito com isso, a família ainda está nesse processo de aceitação, enfim, de entendimento. Como que a gente pode deixá-la tranquila? Fala, calma, né? O que uma psicóloga pode dizer nesse momento para essa paciente? Que o importante é desmistificar o que está acontecendo, né? Em busca de informações. E não só através da internet, porque muitas vezes as informações que existem lá não são corretas, mas procurar o profissional que está atendendo essa paciente, né? Como médico, acompanhar nas consultas, fazer as perguntas quantas vezes forem necessário para poder esclarecer e desmistificar esse medo.
né, que acompanha. Penso que isso é o melhor a ser feito. E para a família, né? Que dicas a gente pode dar para a família? Até nesse momento de ficar sabendo da notícia, como reagir para tentar não deixar a pessoa tão desesperada, tentar ser a maneira mais tranquila possível? Também desmistificar a doença, como é o tratamento e dar apoio, suporte, né, de acordo com o que aquela pessoa for solicitando, porque se você já conhece, não adianta você querer fazer algo que aquela pessoa não vai aceitar, mas é estar do lado, apoiar em tudo que ela entender que é possível ser feito. Todos esses medos que você citou aqui também, né? Tem a questão da sexualidade feminina, né? Que envolve muito o parceiro, a parceira, enfim. Dá pra gente também deixar tranquila nesse sentido? Dizer, não, calma, é durante o tratamento, vai voltar à tua vida sexual normal depois disso? É preciso conversar sobre isso, né? O ato sexual não está relacionado a simplesmente o ato, mas em tudo que envolve esse momento, né? Então, talvez ela vai estar mais sensibilizada, sem poder fazer, né, algo que estava acostumada a fazer, mas um diálogo, um entendimento sobre isso pode aproximar muito mais o casal, inclusive, né? Inclusive, esse é um ponto que eu queria falar. Pode ser que depois de um momento como esse, ela saia ainda mais forte, né? Sim, se ela trabalhar os recursos que ela já tem e descobrir os não, né, que ela não tinha acesso ainda, a condição de olhar para a vida pode aumentar de forma significativa, né, que é o que nós chamamos de ressignificar. Isso. Mudar, às vezes, dar valor a pequenas coisas, né? Isso mesmo. Coisas que deixava passar ali antes. Muito obrigada, Keti. Obrigada Eu que pela agradeço entrevista. pelo momento. E pelos esclarecimentos também.